Vamos continuar aqueles slides, né, que a gente começou lá. Eu ainda não coloquei à disposição para vocês esses slides, vou colocar logo, acho que até amanhã, né? Aí vou colocar isso como revisão, vou abrir uma aula de revisão, né? Para a gente colocar esse material lá para vocês poderem estudar para a prova. Então, não sei se tem alguém que está aqui e que não estava na aula no primeiro horário, a gente já definiu o conteúdo para a prova. O conteúdo da prova é Independência do Brasil, Revolução de Santo Domingos, né? Independência do Brasil, Revolução de Santo Domingos, Capitania de Goiás e Primeiro Reinado. 4 conteúdinhos aí. Desses conteúdos, tem lá no início, Revolução de Santo Domingos, tem uma tarefinha que foi feita lá na primeira semana de aula de agosto. Aí nós tivemos Independência do Brasil, que nós estamos recapitulando hoje, tem uma tarefa de portfólio, você tem que fazer até o dia 17 de agora de setembro, né? Tem 14 dias para você fazer. Aí tem Capitania de Goiás, essa é só para você ler, não tem tarefa, né? E Primeiro Reinado tem tarefa, aí também até o dia 17. Então, nessas 2 semanas, você tem 2 tarefas para você fazer, e essas 2 são tarefas de portfólio, ok? Professor Caio, desculpa a interrupção, mas o senhor pode abrir aí o John Board e escrever aí os temas da prova? Porque eu vou escrever aqui na folhinha. Para colar aqui na frente para estudar. Eu escrevi só 2. Tá. Vamos fazer isso agora para os senhores. Não, pode ser esse. Professor Caio. Senhorita. Professor Caio, aquelas 5 atividades. Professor Caio, aquelas 5 atividades que o senhor passou, é para fazer as 2 que o senhor está falando ou é para fazer as 5? Lá não tem 5, lá tem 3 atividades, certo? Porque a do Segundo Reinado, inclusive, não vai cair nessa prova. Ela vai ser só depois, né? Então, na verdade, o que cai na prova é só 2 atividades. Agora, os outros arquivos que estão lá é o texto para estudar, da onde a gente vai tirar as provas e tudo mais. Ah, tá, entendi. Obrigada. Então, eu coloquei anexo 2 coisas lá no GR8. Uma coisa que é uma coisa é a tarefa, e o outro anexo é o texto e as aulas gravadas para você, então, revisar aí no seu estudo. Obrigada, professor. Então, vamos lá. Nós vamos em ordem cronológica. Nós vamos começar com Revolução de São Domingos. Pus muito grande isso aqui. Aí, depois da Revolução de São Domingos, Independência do Brasil, Independência, Capitania de Goiás, e Primeiro Reinado. Brasil, Primeiro Reinado. Só isso. Professor, só isso entre aspas, né? Porque aí já tem muita, tipo assim, nessas coisas aí tem muita coisa, né? Então, só lembrando, ó, meninos, esse aqui tem tarefa, ok? São Domingos, na verdade, a Revolução de São Domingos tem só atividade de participação, né? Não é portfólio. Então, aqui, atividade de participação. Independência, atividade de portfólio, né? E aqui também, aqui não tem tarefa, Goiás, e aqui também tem um portfólio. Ou seja, 2 de portfólio e 1 de participação. Só que essa é bem antiga, né? Essa Revolução de São Domingos está lá desde o dia 3 de agosto. E vocês E aí a próxima é a de Segundo Reinado, que não vai cair na prova. Já tem a tarefa, porém não vai cair na prova agora. Ok. Professor, o senhor escreveu Goiás, certo? Do jeito que está na tarefa, né? Ah, tá. Goiás. É o nome que estava lá naquele contexto. 1722. Pronto. Então, agora vamos para o nosso conteúdo que nós estávamos trabalhando hoje mais cedo. Nós tínhamos falado aqui, olha só, da situação aqui da chegada da cultura europeia
por aqui, né, para melhorar aqui a situação do Brasil. A questão da política externa, né? Então nós tínhamos aqui uma tentativa do Brasil, né? Deixa eu só... Caraca, professor, a gente praticamente quase que nunca a gente teve a nossa própria identidade, hein? Sempre foi com ideologias de outros lugares. Na verdade, assim, a nossa colonização é europeia, né? E com a colonização nós já temos aí um contexto. Estou me bananando tudo aqui. Então, meninos e meninas, voltando, nós tivemos uma situação, cadê? Aqui. Essa invasão aqui na Guiana Francesa, olha só. Bom, 1807, invasão na Guiana Francesa, e nós dominamos a Guiana Francesa até 1817. Aí devolvemos, né? Eu estou me sentindo o conquistador aqui em falar isso para vocês, né? Nós invadimos a Guiana Francesa. Em 1816, então, nós invadimos o Uruguai, né? A Cisplatina. Só que o Uruguai esperneou e ficou independente de nós em 1828. Então, pensa bem, Luiz Paulo e seus colegas. Nós temos aqui um Brasil que era totalmente grandão, né? Totalmente grandão, e mesmo assim, nós temos a situação aqui de domínio, né? Ou de tentativa de domínio nessas circunstâncias. Ok? Ok, gente? Estão me ouvindo direitinho? Ok, professor Caio, estamos ouvindo. Beleza. É porque a gente está calado hoje. Mas tá bom. Espero que eu vá acompanhando. A participação de vocês é fenomenal, né? Ajuda demais a gente a ficar mais animadinho, a continuar dando aula aqui. Então, olha só, meninos. Essa situação aqui, olha, da invasão da Guiana Francesa, foi na história do Brasil, colonial ainda, quando o príncipe regente Dom João, que era o futuro Dom João VI, em represália pela invasão de Portugal por tropas do Napoleão. Agora pensa bem, Napoleão tomou conta de Portugal. E o Dom João, machão como bravo, para defender o território dele, o que ele fez? Correu aqui para o Brasil. Fugiu para o Brasil. Aí aqui tinha uma terra da França aqui pertinho do Brasil, a Guiana Francesa. Ele falou, pronto, eu vou invadir a Guiana Francesa. O Napoleão pegou meu Portugal, eu vou pegar a Guiana Francesa dele, né? Então teve essa invasão aqui, né? De invadir a Guiana Francesa. Na verdade foi só uma invasão, ministro, de tropas militares. Os militares entraram lá tal, e ficou então, estabeleceu um comando ali, um governo português na Guiana Francesa por um período de tempo aí, que foi de 1807 até 1817, quando por acordos, né, propriamente dito, porque o Napoleão já tinha perdido aqui o seu reinado em 1815, então, no caso, ficou entendido como independente mesmo a Guiana Francesa. Não tinha sentido o Brasil anexar lá. Sim. Eu estava vendo aqui o mapa, porque eu pesquisei, porque eu não sabia onde que era a Guiana Francesa. Aí eu pesquisei aqui, essa Guiana Francesa tá do lado da Venezuela, né? É lá no norte, né? Ah, tá. Professor, se o Brasil tomasse conta, não ia dar muito certo, porque lá eles falam francês e tem outra cultura, né? Professor, não, mas no caso, poderia muito bem fazer parte do Brasil, né? Tipo assim, pegar a cultura brasileira, impor o português lá para eles. É isso que eu tô falando. Ou podia simplesmente eles continuar falando português, francês, né? Porque tem domínios por aí nessas condições, né? Aí não faz bem divisa com o Brasil, né? Não faz bem divisa com o Brasil. O Amapá, ó. Seria aí uma anexação ao estado do Amapá, né? Ou a Venezuela está do outro lado, né, gente? Aqui, ó. Venezuela, Guiana inglesa, tá? Perto da Venezuela está Guiana inglesa. Então, foi o Gabriel, né? Gabriel, aqui fala francês, aqui fala holandês, aqui fala inglês, e aqui fala espanhol, e aqui fala português. Então, ou seja, aqui tá de boa. Cultura é o que não falta aqui para você aqui, ó. Tem tudo isso aqui à vontade. Né? Tem muita. E aqui um pouquinho para cima aqui na Jamaica, né? Cadê a Jamaica?
Na Jamaica tá mais para cá. Que falavam holandês na América do Sul, eu não sabia, não. Só aqui no Suriname, que era a Guiana, aqui chamava-se Guiana Holandesa. Aí se passou a chamar Suriname. Inclusive esse nome Suriname aqui, se você olhar o significado dele, eu acho que não é indígena, é holandês mesmo. Eu esqueci, né? Professor Caio, Ah. o Dom João VI, ele era bem, assim, bem medroso, né? Porque o Brasil, com essa magnitude, com esse tamanho todo, atacando um paizinho minúsculo. A Guiana, um estado aqui, né? Uma província. E o outro problema nosso aqui foi aqui no Uruguai, né? Então, aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então teve o domínio aqui do Uruguai, certo? Teve a invasão aqui, dominou o Uruguai, esse território. E o Uruguai atualmente não é mais do Brasil, né, professor? Não, naquele contexto mesmo deixou de ser, entendeu? Aqui, ó, em 1828, entre aquelas guerras do período aqui, do final do governo de Dom Pedro I, então Portugal teve a sua independência do Brasil. E o Uruguai se juntou aqui esqueci o nome aqui, uma associação aqui cisplatina, que juntava o Paraguai, Argentina e Uruguai. Esses aqui do sul aqui, né? Aí, o que aconteceu? Mais ou menos 50 anos depois, teve a guerra do Brasil contra o Paraguai. E nessa guerra do Brasil contra o Paraguai, o Brasil venceu a guerra, mas com a ajuda do Uruguai. O Uruguai ajudou aqui. Por que acontece? Tinha deputados brasileiros do Uruguai, entendeu? Ou seja, quando o Dom Pedro I, isso foi até um motivo dele perder o poder aqui no Brasil. O Dom Pedro I, quando fez a Constituição de 1823, né? Então pediu para vir para a Assembleia Constituinte deputados do Brasil inteiro. E o estado do Uruguai, que era um estado brasileiro, mandou deputados para lá. Quando os deputados fizeram, e quem participou viu, Gabriel? Quem participou dessa Assembleia Constituinte, basicamente eram os liberais. E os liberais não tinham nenhum problema continuar tendo rei aqui no Brasil, mas os homens de negócio tinham que ter participação no governo. Os liberais tinham que ter participação no governo. Quando Dom Pedro I viu isso, então ele dispensou a Assembleia, mandou os deputados tudo embora e falou para eles: muito obrigado, essa Constituição eu não quero. Aí fez outra em 1824. Esses deputados, que são lideranças nas suas províncias, né, claro, então eles trabalharam ferrenhamente contra o Dom Pedro I e estabeleceu a guerra aqui, né, a Guerra da Cisplatina, que foi quando eles conseguiram a independência do Brasil. E aí nós temos o Uruguai separadinho, e quem ajudou o Uruguai a se separar do Brasil foi a Argentina e o Paraguai, certo? Então, o Brasil invadiu o Uruguai e anexou em 1816 e perdeu em 1828. Em 1835, vamos voltar aquele mapa de novo lá, viu, Luiz Paulo? Que a coisa não foi ficando boa sempre, não. Então, em 1828, o Brasil perdeu o Uruguai. Em 1835, o Brasil perdeu a Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Entendeu? Que foi perdeu na Farroupilhas, nas revoltas separatistas do período regencial. Então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui a Santa Catarina virou a República Juliana e aqui no Rio Grande do Sul virou a Farroupilha, né? A República dos Farrapos. E foi separado. Só no segundo reinado que foi anexado o Rio Grande do Sul e a Santa Catarina ao território brasileiro novamente. Beleza? Então, e até pouco tempo, assim, pouco tempo quer dizer quando eu tinha a sua idade, mais ou menos, teve um plebiscito que eles queriam criar aqui um país do Paraná para baixo chamado os Pampas. Os Pampas, né? Mas aí, na verdade, não deu muita ideia para frente essa questão. Mas esse pessoal sulista do Brasil, eles se acham outra nação, né? Nem se acha tão brasileiro assim. E mais uma coisa, Gabriel. Gabriel, você é de família, da onde a sua família? É tudo aqui mesmo ou vocês têm alguma descendência gaúcha? Não, tem Nordeste, da Itália e de Minas Gerais. Pois é, do Sul não. Do Sul não.
Porque ali na região aqui, dessa região do sul, principalmente lá no Rio Grande, na Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, nós temos um monte de famílias, até atualmente falando, que são famílias aqui que se reúnem, grupinho só de holandês, grupinho só de italiano, grupinho só de alemão, entendeu? E eles continuam falando seus idiomas ali. Entendeu? Nas famílias ali, faz aquelas fazendonas bem cheias de gente da parente, né? Muitos parentes próximos, e eles mantêm a sua cultura, né? A cultura bem. Uma vez bem para um trabalho para a específica aí. escola, eu pesquisei, eu vi isso. Eu achei muito legal. Uhum. Então, do jeito que você falar e o nome que você tem, eu conheço pessoas mais ou menos parecidas aí da sua descendência que mora lá no sul ou que tem parentes lá no sul e tem essas questões aí bem culturais, bem fortes mesmo. Fala, Luiz Paulo. Professor, é muito interessante essas pesquisas de sobrenome, porque dá para descobrir bastante coisa. Tipo assim, um exemplo. Eu descobri que os meus sobrenomes é portugueses. Uma de uma cidade lá de Portugal. O senhor já pesquisou do senhor, professor, sobrenome do senhor? Sim, demais dá conta. Eu sou historiador, né, Luiz? Eu sou cientista social, então com certeza eu me interessei por isso também. E qual é qual é o significado do sobrenome do senhor? De onde veio? É da Síria. É da Síria mesmo, né? Eu sou. Aí, quando veio aqui para o Brasil, no final do século XIX, eles só tinham um passaporte aqui no Brasil. Não tinha diferença se era Síria, Líbano, Arábia Saudita, Turquia, não tinha diferença. Todo mundo de qualquer país desse que chegasse aqui no Brasil era turco. Entendeu? Turco. Era um passaporte unificado turco. Então, eu sou de origem árabe, né? O Maluf, né, no caso. Mas tá bom, Sim. Luiz, conversas assim boas, mas... Ô, professor, os meus dois sobrenomes, um vem da Itália, que é Costa, e Gonçalves vem de Gonçalo. É quem é filho de Gonçalo, é uma coisa assim. Então é espanhol, né? Uhum. Então. Chique, professor, muito chique. Muito bem. Também tem história para contar no seu nome aí. Meninos, então, nesse contexto aqui, de 1816, e no contexto da anexação aí do Uruguai, ok? Ainda nós tínhamos Dom João VI aqui no governo. Quando o Brasil perde o Uruguai, aí já é o Dom Pedro I aqui no governo, né? Por que o Dom João VI foi embora do Brasil? Porque aconteceu lá em Portugal uma chamada Revolução Liberal do Porto. Então, ou seja, os homens de negócio, eu quero falar esses liberais como homens de negócio, para vocês entenderem o que é os homens de negócio, né? É a turminha dos patrões, é os donos de empresas. Mas eu não estou falando de qualquer empresinha, de banquinha, de vender fruta na feira, não. Estou falando donos de grandes empresas ou grandes fazendeiros, aqueles que de fato são os homens de negócio, né? Então eles tomaram, né, um domínio lá em Portugal, a ponto de dizer para o rei: rei, pode ficar aí no Brasil à vontade, já que você está aí mesmo, pode ficar por aí. Só um adendo aqui, meninos. Eu estava fazendo agora, já que estou com o Jamboard aberto aqui, né? Ué, não estou mais, não. Então, ô Luiz Paulo, sabia que esses reis, eles não podiam ir embora do Brasil? É só eles ir embora do Brasil, eles morrem. Vocês perceberam isso, meninos? É verdade? Eu percebi, professor. Coisa ruim demais, assim. Brasil é a terra onde corre leite e mel, eles não podiam ir embora. Ô, O que aconteceu? Professor Caio. Capaz que era assim, ó, o Brasil falava, capaz que tem que assinar um termo antes de vir pro Brasil. Se a pessoa fosse um rei, assina um termo, olha, você fica aqui, você vai ter abundância da natureza, da fauna e flora, só que se você sair, você vai morrer. Tipo isso. É o termo do Brasil. E Dom João VI saiu daqui em 1821, morreu em 1826. E não morreu matado, foi morto por doença, por velhice mesmo, assim, causas naturais, vamos assim dizer, né? Então, olha aí, foi embora em 1821, morreu em 1826. O Dom Pedro I foi embora, que ano, meninos? Lembra?
O professor de história já deu aula para vocês sobre isso, pelo amor de Deus. Professor Caio, calma, fica bravo não, calma, moço. É o seguinte, o Dom Pedrito, eu vou ensinar para o senhor, Dom Pedrito, ele saiu aqui do Brasilzinho em 1831, se eu não estou enganado. E aí ele morreu em 1834, se eu não estou enganado. Pedrito morreu. Justamente. Eu não lembro de datas, professor. Professor, não precisa de agressão. Fica tranquilo, professor. Dom Pedro II foi embora. No caso, ele não só foi embora, ele foi mandado embora, né? Então, vou pôr mais claro aqui. Foi mandado embora daqui no dia 17. Assim que eu aceitei de data. O povo não estava data. feliz com ele aqui. Não, foi a República, né? Foi a proclamação da República. Então, não podia o presidente mandar no país com o rei aqui do lado. Então, tinha que mandar o rei embora mesmo. É a nova forma de governo, né? 1889, e morreu, não sei a data, mas em 1891. Tá vendo? Dom João VI foi embora, não, professor, mas o Dom anos, Pedro morreu. I, ele foi mandado porque o povo não queria ele mais, né? Não, mas aí ele foi porque ele quis. O povo não queria, mas a abdicação foi ele que quis, ele que determinou, entendeu? Agora, já o Dom Pedro II, o povo que mandou ele embora, porque aí já proclamou a República e exilou, né? Exilou o nosso rei, o nosso imperador. Então foi mais agressivo com o Dom Pedro II, né? O Dom Pedro I só foi embora. Morreu de tuberculose depois. E vale citar que logo após disso daí, como a gente consegue ver o Dom Pedro tomando conta do poder, né? E aí, depois ele saindo, sendo obrigado a se retirar. Primeiro toma conta do poder, aí, enquanto Dom João VI morreu, isso aqui eu tô falando porque eu tenho anotado, tá? Não é porque eu sei de cabeça. Mas o Dom Pedro nasceu 1 ano antes do vô, ou não é vô? Acho que não é vô não, né? Antes do João morrer. Um ano antes. Sim. Aí, é isso mesmo. Aí depois de 14 anos, golpe, aí o que a gente já estudou. É que o Dom Pedro II nasceu em 1825, né? No dia 2 de dezembro de 1825. Mas com certeza ele nunca viu o vô dele, né? O Dom Pedro II possivelmente não teve em contato com o vô dele, porque o vô dele estava lá em Portugal e morreu por lá mesmo, né? Quando ele nasceu. Então, essa é uma situaçãozinha, né, para se brincar um pouquinho. Volta lá, que eu tô terminando. Vou só tirar uma print. Ah, tá. Se você quiser deixar aí. Ou o senhor vai deixar? Não, depois eu ponho lá no blog, mas aí a gente já vai sim. Pode tirar seu print aí, a gente vai pra frente. Tirei. Então, aqui. A Revolução do Porto, então, fez com que o Dom João VI fosse para o Porto. Só que tem uma coisa, que na aula que eu dei para vocês, depois eu estava revisando, gente, eu dei uma ideia, não sei se ficou clara essa ideia, que o Dom João foi para lá para recuperar o trono e ser rei lá. Eu falei isso, não falei? Então eu quero agora desfalar isso. Ele foi para lá para tentar ser o rei de lá. Mas a Revolução do Porto já tinha tomado conta. Então ele chegou lá, quem estava governando era o Dom Miguel, primo dele da Espanha, e ele continuou. O Dom João VI foi brigar pelo trono, e não teve o trono. Ele não ficou de fato rei de Portugal. Era rei, estava lá em Portugal, mas não tinha o domínio, o poder total. Da mesma forma que o Dom Pedro II. Porque quando de uma forma tradicional, Gabriel, então o pai morreu, o filho assume. Então, imediatamente, quando ele morreu em 26, o Dom Pedro I tinha que ir para lá, assumir o trono, mesmo que era um trono de fachada, porque o governo não estava na mão deles de fato. Ou eles governavam uma parcelinha muito pequena ali de algumas pessoas que confiavam neles e que queriam eles no governo. Mas o que mandava de fato era o poder liberal dessa Revolução do Porto que aconteceu a partir de 1820. Entendeu? Então, o Dom Pedro I, aqui em 1826, ele renunciou ao trono de Portugal. Então, ele não tinha mais nada a ver com Portugal. Ele era o imperador do Brasil. Em 31, quando ele abdicou e foi embora, ele não foi ser rei em Portugal. Ele foi tentar brigar
pela Maria I, para Maria II, que é filha de Dom Pedro I também, né? Ser rainha lá em... Desculpa, Maria II, irmã de Dom Pedro I, ser a rainha no lugar do pai do Dom Pedro I, certo? Do pai deles. E, na verdade, ele brigou nessa linha sucessória até que ele morresse e não assumiu. Então, eu me escapei aqui, eu não olhei a questão do... que Portugal virou a república? Nunca. Não, peraí. Vamos olhar isso agora aqui, porque eu não pesquisei isso antes, eu não estudei esse ponto para falar com vocês, não. Então, vamos lá. Vamos pôr aqui no governo, vamos ver no Wikipedia mesmo, governo Portugal. Aí nós vamos ver aqui no Wikipedia. Então, Portugal é a terceira república portuguesa, tal, governo minoritário. Beleza. De acordo com o artigo da Constituição Portuguesa, o governo constituído pelo primeiro-ministro. Então, a ordem está aqui. 2019. Ô, professor, parece que eu tinha visto um João ali. Lista de presidente da República Portuguesa. Aí vamos ver na ordem aqui. 1910, o Gabriel Pacholi. 1910 até 26, nós tivemos uma república lá em Portugal, tem as características próprias dessas aí, né? Olha lá, Joaquim Teófilo, bem mais que... Bom, quase 20 anos depois da nossa, né? Então, aí já teve aqui o período constitucional, 1811, 1911. E aí nós temos aí uma república nova, que no Brasil também tivemos uma, né? Nós tivemos uma ditadura lá também, né? Do franquismo. Franquismo não, do Antônio Salazar, desculpa, Salazar. Ô, professor Caio, a gente tá tendo uma ditadura ocorrendo hoje em dia lá na Venezuela, né? Sim. Tá. É algo que a gente vai ainda depois... ditadura nacional, tá vendo? Antônio Oscar... o Antônio Salazar. Esse aqui é a parte que eu já estudei um pouco mais, em 1930. Na mesma época que nós tínhamos uma ditadura aqui do Getúlio Vargas no Brasil, nós tínhamos uma ditadura lá em Portugal do Antônio Salazar. Professor Caio, tem algumas pessoas que apoiam a ditadura, quanto é que eu mesmo, eu apoiava, do jeito que ela chegou apresentada para mim, foi uma maravilha. Na época que eu apoiava a ditadura, quando ela chegou para mim, foi uma maravilha. Que as pessoas podiam pegar empréstimos altos e depois precisava de pagar bem demorado, que um monte de pessoa ficou rica. A ditadura militar chegou para mim de uma maneira maravilhosa. Foi contada. Mas depois você vai... O ano que vem nós vamos estar um pouquinho mais desse cuidado aí. Então pronto, temos aqui a pergunta. Agora, os reis de Portugal. Me veio uma dúvida aqui. Reis de Portugal. Por causa daquela questão da sucessão. Ó, apareceu e sumiu, olha só. Para ver aquela questão daquela data de quando Dom Pedro I foi embora daqui, o Dom João VI, né? Cadê a lista? Aqui a lista. Então, 1100, 1500, 1800. Então, tá vendo aqui, olha. A Maria II é irmã de Dom Pedro, né? Olha só. Em 1816, até 26, até ele morrer, foi o Dom João VI. Em 1826, quem seria? O rei, o Dom Pedro I, que é o nosso rei aqui. O pai dele morreu, pronto, ele é o rei, certo? Só que então está registrado na história de Portugal que Dom Pedro I assumiu o trono em Portugal com o nome de Dom Pedro IV. Mas nós sabemos que ele renunciou, né? Ele renunciou. E aí passou imediatamente o trono para a irmã dele, a Dona Maria II, porque a Maria I é a avó dela, né? A avó do Dom Pedro I é a Maria I, e até 28. Em 28 em diante, nessa guerra, nessa briga, o Dom Miguel I, que era lá da Espanha, primo deles, certo? E aí, na sequência, a Maria II, então ficou alternando aí, ó, o Miguel, a Maria II, né? E aí depois assumiu o Pedro V,
Esse eu não sei se esse Pedro V é filho é o filho mais velho da Maria II, né? E aí foi seguindo a monarquia lá. Dom Luís I era o segundo filho da Rainha Maria II, então é irmão do Pedro V, e o Carlos I ele foi assassinado, né? O rei de Algarves, era filho do rei Luís I, então sobrinho neto de Dom Pedro I, e terminou com Dom Manuel II, né, que foi deposto pela proclamação da República lá em 1910. Ficou só 2 anos no governo. Beleza, né? Então, história de Portugal com história do Brasil, só para a gente então ver essas curiosidades históricas aí. Beleza, meninos? Vamos então olhar aqui o nosso... Por que ele voltou lá para Portugal? Ele queria... Uma das coisas que o pessoal queria, a volta de Dom João VI aqui para o Brasil. Constituição do Brasil, no caso, uma Constituição que fosse liberal, a ponto dos homens de negócio dominar por aqui. E queria a recolonização do Brasil. Quem queria isso aqui, meninos? Quem tinha esse objetivo aqui de volta de Dom Pedro I para Portugal? Estabelecimento de uma Constituição que fosse, então, com participação dos homens de negócio no governo, e queria recolonizar o Brasil. Quem queria isso aqui? Os liberais? Os liberais. Mas que liberais? Do Brasil? De Portugal. De Portugal. Essa aqui, viu, Gabriel? Essa Revolução Liberal do Porto, em 1820. Eles queriam esses pontos aqui. Por que queria recolonizar o Brasil? Porque o Brasil já tinha sido levado a reino. Eles recolonizando o Brasil, os portugueses podiam manter os seus negócios e ter um lugar evidente para vender os seus produtos. E aí, o que acontece? Em 1821, Dom João volta para Portugal para tentar resolver esses probleminhas aqui. E o Dom Pedro I assume como príncipe regente aqui no Brasil. Beleza? Certo. Mas, Sr. Caio, sim. Isso daí, então, mas o Portugal queria porque queria, então, fazer o Brasil virar negócio de volta, mas eles tentaram entrar em guerra, ou como que ia ser isso? Ia ser verbal, contrato ou guerra mesmo, na mão? Desculpa, faz de novo a pergunta, Luiz Paulo, eu me perdi aqui. Beleza. Quando, nessa época aí da Revolução do Porto, que eles queriam, o objetivo era fazer o Brasil voltar a ser colônia, certo? Uhum. Certo. Então, o objetivo deles, eles queriam cumprir esse objetivo no diálogo ou na mão, na arma? Não, aí, sim, tinha arma também, né? Tinha arma também nesse processo, certo? Mas a questão era negócios, né? Negócios. Eles iam meio que ilhando a família real. Ilhando a família real nessa situação. Teve conflitos. Ilhando, deixando a família real sem poder. E todo aquele que, por acaso, defendesse a família real, eles, então, tinham o seu ataque mesmo, entendeu? Faziam os seus ataques. Mas antes de tudo, foi uma coisa assim de difusão das ideias iluministas e liberais por ali. Mas teve conflito, né? Teve uma guerra contra o absolutismo, né? Então foi tudo causado pelas questões desde da invasão napoleônica, essas coisas todas aí. Essa revolução não aconteceu só em Portugal, não, viu? Ela aconteceu também na Espanha, né? Alterando ali as configurações do governo espanhol nesse sentido. Meninos, acabava que essa aqui era para ser uma só revisão, né? E acabou que a gente tá gastando bastante tempo, né? Mas nós vamos fazer isso. Essa semana e a semana que vem, nós vamos conversar mais sobre esse processo de independência, que aí, passando a independência, já tem primeiro reinado e período regencial, e aí a gente acaba retomando todos os assuntos para outra semana fazer prova um pouquinho mais com segurança. Professor Caio, período regencial, só me lembra uma coisa. Esse é o hit do período regencial, quebra geral. Esse é o hit do período regencial. Tá bom, gente. O link tá longe lá ou vocês podem ver lá no
Na postagem que eu postei. Dá pra ver. Então vocês façam de novo agora, nesse horário, que a gente vai olhar com base no horário que foi feita a chamada, entendeu? Tá bom. Então tá bom, até a próxima aula, se Deus quiser. Professor Caio, peraí, essas paródias que o senhor traz é de